Olá, eu sou Vinícius Nunes e esse é o My News Entrevista. Ao meu lado, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, a quem eu agradeço a presença por ter aceitado o nosso convite. Deputado, acho que o único assunto aqui da semana é esse embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes e a pressão urgente aqui que o governo já está fazendo para tirar da gaveta do Arthur Lira a questão do PL 2630, o PL das fake news. O senhor acha que essa discussão entre Elon Musk e Moraes veio no momento certo? Olha, eu não diria que é um embate, eu diria que o Brasil sofreu uma agressão. Um bilionário excêntrico, nas horas vagas, decide atacar a democracia do Brasil. Porque ao atacar o ministro Alexandre de Moraes, ao atacar uma decisão da Corte Constitucional do Brasil, ele ataca uma instituição do país. E uma instituição que ela é fundamental para a democracia. Por isso que eu considero acertada a decisão, a manifestação do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que reafirmou a necessidade de regulação de plataformas digitais. E por que eu concordo com isso? Porque, na medida em que não haja lei no Brasil específica para regular a operação dessas empresas, quando há conflito, quando há recurso ao tribunal, o Supremo ele fica obrigado a interpretar a Constituição, a fazer uma leitura sistêmica das normas jurídicas do Brasil, por analogia, para resolver determinados problemas. Se nós temos uma norma específica, nós temos mais segurança jurídica. E, curiosamente, os que obstruem a tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados são os mesmos que vivem atacando a Corte Constitucional. Então, na minha visão, o que se viu foi um ataque à democracia brasileira, uma manifestação orquestrada com lideranças políticas de extrema-direita no Brasil, e eu lamento que isso enfraquece a democracia. Outro assunto é nós garantirmos a regulação das plataformas digitais. Eu falei com o meu líder, com o líder da minha federação, apontei a importância de que os líderes reflitam sobre o que fazer. Porque o que eu percebo é que na medida em que a Câmara dos Deputados não vota a regulação das plataformas digitais, várias necessidades vão se impondo. A última questão sensível foi a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que tratou de combate ao uso malicioso de inteligência artificial nas eleições, que tratou de combate de desinformação no processo eleitoral. Essa abordagem, inclusive, muito perto do texto que a gente debate aqui na Câmara dos Deputados. Então eu creio que o parlamento precisa deliberar sobre um tema que é muito sensível. Eu sei que tem contradição, eu sei que é polêmica, eu sei que tem divergência, mas inúmeros temas divergentes foram votados aqui. E o plenário é soberano. A posição que for majoritária no plenário, ela deve ser respeitada. E falando propriamente do projeto, o senhor continua relator dele e acredita que há votos, se ele fosse pautado hoje, haveria votos para aprová-lo? Olha, quem designa relator de projetos de lei no plenário é o presidente da Câmara. Ele designa quem ele considera adequado, ele designa quem ele tem confiança política para encaminhar aquela missão. Então, até aqui, essa missão me foi designada pelo presidente Arthur Lira. A votação, ela depende de um esforço de mobilização. Hoje, a expectativa é que esse tema volte à pauta. E se a decisão for votar esse tema, há que se fazer um esforço de mobilização para garantir a maioria dos votos, ou os votos necessários para a aprovação desse texto. E eu faço a ressalva, sabendo que o texto entra no plenário de um jeito e não necessariamente sai do mesmo jeito. Porque ali pode se formar maiorias eventuais para acrescentar algo, retirar algo ou modificar parte do que foi proposto. E falando do projeto, a principal divergência sobre ele é exatamente essa moderação de conteúdo. Né? Quem faria o controle dessa moderação de conteúdo? Como que está hoje no texto? Olha, existe uma desinformação muito grande sobre esse tema. Por quê? Hoje, quem faz moderação de conteúdo nas plataformas digitais são as plataformas digitais. Quem faz moderação de conteúdo são as plataformas digitais. Se esse texto for aprovado, quem fará serão os mesmos atores. As plataformas digitais fazem moderação de conteúdo hoje e farão amanhã. Não há alteração. A ideia de que tem um órgão do Estado, o Ministério da Verdade, para dizer o que pode e o que não pode, isso é uma mentira, é uma fake news. É rigorosamente uma fake news. Há uma previsão da criação de alguma estrutura para supervisionar a lei. Por quê? Porque lá está previsto obrigações de transparência. Relatórios devem ser produzidos para informar sobre a operação dessas empresas. Alguém tem que ler para checar se os relatórios são de acordo ou não.
Lá está previsto relatórios periódicos para conhecer as medidas para mitigar eventuais riscos que serão analisados por essa entidade supervisora. Alguém tem que checar as informações. Então, não há, nem nunca houve, e suponho, nunca haverá a criação de nenhuma estrutura que tenha como papel estabelecer o que é e o que não é verdade. O que está previsto a partir do debate que fizemos aqui é um órgão supervisor, que deve ter um caráter técnico, uma capacidade de análise, de acompanhamento da operação dessas empresas. Esse é um tema muito polêmico e é um tema que o plenário deve se decidir. Na vez que tentamos votar na última oportunidade, a discussão era a Anatel ou criar algo novo. Esse debate ele tem que fluir e o plenário tem que decidir se teremos um órgão supervisor e se teremos quem fará a supervisão. No ano passado, quando o perfil da primeira-dama Janja foi hackeado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou ao presidente Lula que ia desengavetar o projeto de lei 2630. Agora, muitos colegas da imprensa estão afirmando que ele não vai pautar essa semana e não vai pautar antes dessas eleições. Para o senhor, o que mudou do ano passado para agora? Eu acredito que há uma tensão muito grande. Há defensores apaixonados de que seja votado, há defensores apaixonados de que não seja votado. E eu sinto que o presidente Arthur Lira tem compromisso com a agenda, ele já manifestou mais de uma vez, e a minha impressão é que ele tem muitas cautelas. As cautelas que ele tem diz respeito a criar as condições para que nós possamos ter um bom texto aprovado. É assim que eu leio a forma prudente como ele tem conduzido. E os líderes, o colégio de líderes, é quem aconselha o presidente na definição da pauta. Dentro de poucos instantes devemos saber qual é a posição definida pelos líderes. Bom, deputado, eu gostaria de presenteá-lo com o nosso livro Tempos de Chumbo, que fala um pouco sobre a carreira do Orlando Brito aqui em Brasília. Essa exposição aqui no Senado, inclusive, com algumas fotos do Tempos de Chumbo, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre. Não, o que eu posso comentar, eu tive a oportunidade de conhecer Orlando Brito, meu xará é um personagem do jornalismo, do fotojornalismo brasileiro, um cara super do bem, super bem-humorado, ligadíssimo em tudo, conhecedor da história e ajudou a formar gerações de profissionais de imprensa, particularmente gerações de fotógrafos. Então eu fico feliz de perceber que memória, justiça são temas que voltam à pauta do Brasil e considero que uma exposição com o acervo do Orlando Brito é espetacular o gesto do Congresso Nacional valorizando um personagem do jornalismo brasileiro. Deputado, agradeço muito a presença do senhor, a participação. Você que acompanha o canal My News, não se esqueça de inscrever e dar o joinha para ficar sempre ligado no que a gente posta e nos nossos ao vivos também. Obrigado.